O tripé de análise das demonstrações contábeis, esse tripé, né, ele acontece por meio de índices, essa análise. E quais são esses índices? Os índices de liquidez, os índices de endividamento e os índices de rentabilidade. Então são três bases aqui para se entender as demonstrações contábeis. Eu estou tratando atualmente aqui no canal sobre os índices de liquidez. E no vídeo passado eu tratei sobre o índice de liquidez corrente, a interpretação dele, e eu quero continuar então nesse vídeo tratando sobre esse índice de liquidez, que é o conhecido como LC, ou então índice de liquidez corrente. E vamos pensar assim que a divisão, ou seja, o cálculo para se chegar nesse índice de liquidez corrente, é a divisão entre o ativo circulante pelo passivo circulante. Ou seja, o conjunto de bens e direitos no curto prazo dividido pelo conjunto de obrigações no curto prazo. Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Existe o ativo não circulante e o passivo não circulante, mas isso é uma outra história. Estamos tratando do índice de liquidez corrente. Liquidez, a própria palavra já diz, né? Ou seja, aquilo que é conversível em dinheiro, a velocidade com que um bem ou um direito pode ser convertido em dinheiro, porque dinheiro é o ativo com a maior liquidez possível. Se eu tenho R$1 aqui, R$10 no meu bolso, eu consigo converter isso rapidamente num bem. Então, quanto mais próximo do dinheiro um bem estiver, ou um direito, maior a sua liquidez. Então, LC, liquidez corrente, tem a ver então com essa velocidade com que um bem é líquido e no curto prazo, corrente, dentro de um período de um ano. No vídeo passado eu mostrei que, num exemplo, o índice de liquidez era 1,70, ou seja, o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, ele chegou nesse coeficiente, nesse índice de 1,70. E o que é que isso significa? Que para cada R$1 de dívida, um dinheiro de dívida, havia 1,70 de dinheiro. E valores que se transformarão em dinheiro no curto prazo. Então, se eu calculei lá, peguei a minha empresa e verifiquei que o ativo circulante dividido pelo passivo circulante deu 1,70, quer dizer que para cada R$1 de dívida eu tenho 1,70 de dinheiro para se transformar no curto prazo. Isso é uma posição confortável, né? Agora, supondo que eu esteja comparando 2 anos, 2014 com 2015. 2014 deu 1,70, então eu sei que eu tenho mais dinheiro no curto prazo do que dívida, né? Mais bens e direitos no curto prazo do que obrigações. Mas em 2015 esse valor subiu para 2,32. Então isso é uma situação bem melhor, né? Ou seja, que para cada dinheiro de obrigação, no curto prazo, eu tenho 2,32 para a cobertura daquela dívida. Olha a quantidade que o meu ativo, ou seja, a minha liquidez corrente melhorou de um ano para o outro. Então isso é a liquidez corrente, né? O quanto que eu tenho de ativos para cobrir o passivo. Essa é a divisão, né? Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Aí o texto diz o seguinte ainda, para nós finalizarmos aqui, finalizarmos não, mas quase finalizarmos a parte da interpretação, né, deste pequeno livro aqui, ó, Análise das Demonstrações Contábeis. Depois eu falo um pouco sobre esse livro. Quero só concluir essa parte aqui sobre a interpretação da liquidez corrente. Observe no ativo circulante que o item não cresceu de 2004 para 2005. Observe no ativo circulante que o item que não cresceu de 2004 para 2005 é o disponível. Deixa eu ver se tem um balanço para a gente ver aqui. Não tem. Da onde ele tirou essa informação? Tá, vamos lá. Enquanto o duplicatas a receber e estoque aumentaram consideravelmente. Então, bom, o que ele quer dizer com esse texto aqui? Que todas as contas que compõem o ativo circulante, elas têm forte impacto sobre a liquidez corrente, né? Então veja que o disponível, ou seja, que são aqueles equivalentes de caixa, como o próprio caixa, como o banco, não cresceu de 2014 para 2015. Mas duplicatas a receber, ou então clientes, cresceu. E estoque também aumentou. E isso faz com que a liquidez corrente aumente, né? Não obstante, houve crescimento do índice de liquidez corrente. Uma premissa deve ficar bem clara. Nos casos em que ocorra a queda do índice de liquidez corrente, LC, nem sempre significa perda de capacidade de pagamento. Pode significar uma administração financeira mais rigorosa, o que é louvável, diante, por exemplo, da inflação do crescimento da empresa. Todavia, uma pergunta agora se faz necessária. O índice de liquidez corrente de 1,70 é bom ou então de 2,32? Essa que é a questão, né? Aparentemente é bom, né? Porque você tem dinheiro para pagar aí para cobrir as suas obrigações. Bom, eu fico por aqui, né? Esse vídeo é bem curto, só para a gente ter uma noção melhor sobre a interpretação.
E ficamos com essa pergunta, né? Será que esse 1,70 é bom? Ou o 2,32 é bom? Depende, vou comparar com outra empresa, com o meu concorrente. Talvez o meu concorrente ele tenha 5, e aí? Então a minha liquidez corrente eu estou em desvantagem, afinal de contas eu tenho menos dinheiro aí para cobrir minhas dívidas. Mas isso a gente deixa para um próximo vídeo. No próximo quero tratar sobre a conceituação de índices, no caso liquidez corrente, né? No vídeo passado ainda tratei sobre o cálculo e a interpretação da liquidez corrente, eu vou deixar aqui no final caso você tenha interesse. Eu estou construindo uma playlist nesse canal bem básica sobre administração, sobre contabilidade empresarial ou contabilidade gerencial, e o livro texto básico que eu estou utilizando é esse livro aqui, ó, do professor José Carlos Marion, o primeiro livro, né? Eu indico tanto esse livro, é um excelente livro para você entender um pouco sobre isso, e também indico a biblioteca da PUC-PR, bem como a própria universidade no curso de Ciências Contábeis. Valeu!